Bom, para nossa conversa de hoje, nós recebemos trechos de uma obra que é, sem dúvida, um monumento do terror. It, A Coisa, do Stephen King. Um clássico absoluto. Totalmente. E a nossa missão aqui é fazer um mergulho fundo na escuridão de Derry, no Maine. Tentar entender essa teia complexa que o King tece, sabe? Entre trauma de infância, a natureza do mal, a memória. E a cidade, né? A própria cidade é um personagem. Sim. A história fica saltando entre o final dos anos 50 e meados dos anos 80 e mostra esse lugar onde crianças somem, os adultos parecem ter uma amnésia muito conveniente. Uma negação coletiva. Exato. E para já dar o tom, vamos começar com a frase que define tudo. Tudo aqui embaixo flutua. E o que esses trechos já mostram de cara é que a história é muito mais do que só um monstro, né? Ah, sim. A gente está falando de ciclos. A cada 27 anos, Derry entra num período de violência, de desaparecimentos. O mal ali não é um evento isolado. Ele é periódico. É quase como uma estação do ano macabra. Nossa, ótima definição. Uma estação do ano macabra. E o mais perturbador é que ele parece se alimentar de uma escuridão que já está ali, sabe? No coração da cidade. Pois é, ele não cria um mal do zero. Ele o amplifica. E acho que não tem exemplo mais brutal disso do que a cena que abre o terror de 1977, que é a morte do pequeno George Denbrough. Aquela cena é de uma crueldade. É quase pictórica, não é? A chuva torrencial, o garotinho de capa amarela correndo atrás do barquinho de papel que o irmão Bill fez para ele. Tem uma inocência ali. Sim. Que torna o que vem a seguir ainda mais chocante. É a armadilha perfeita. O King nos dá essa imagem de infância pura. E de repente o barco cai num bueiro. E quando George se abaixa, o horror se revela. Mas não como algo feio, e sim da forma mais sedutora possível para uma criança. Um palhaço. Um palhaço, que oferece balões, algodão doce e o barquinho dele de volta. Mas a conversa, assim, ela rapidamente fica sinistra. O que sempre me marcou nessa cena não é só o visual, é o diálogo, a voz da entidade que se apresenta como Pennywise. Ela é infantil e predatória ao mesmo tempo. Exato. E aí vem a frase que virou um ícone. Eles flutuam. Eles flutuam, George, e quando você estiver aqui embaixo comigo, também vai flutuar. Os trechos terminam a cena de forma brutal. É um som de algo rasgando e a dor avassaladora do George. É o fim da inocência. Ali, não só para ele, mas para a cidade inteira. Totalmente. E o que eu acho fascinante é como os textos nos forçam a conectar esse horror sobrenatural com a maldade puramente humana. Sim. Porque quase 27 anos depois, em 1984, a gente tem o ataque ao Adrian Mellon. Ele e o parceiro dele, Don Haggerty, estão voltando de uma feira. Adrian é gay, tá usando um chapéu que diz "Eu amo Derry". Isso é o suficiente. É o gatilho. Um grupo de jovens ataca ele. Não tem monstro ali a princípio. É puro preconceito. É ódio. Isso me faz pensar. A coisa sequer precisaria existir para que a tragédia do Adrian Mellon acontecesse. Aquele ódio já estava ali, latente. Exatamente essa a questão. A violência já estava em curso. Eles espancam o Adrian, jogam ele da ponte. É um crime de ódio, assim, visceral. Nossa. E a descrição que o Don Haggerty faz de Derry naquele momento é uma das mais poderosas que eu já li. Ele compara a cidade a uma prostituta morta. Que imagem pesada. Pesadíssima. Porque ele não está vendo um monstro de outro mundo. Ele está vendo a podridão moral do lugar onde ele vive. E é só então que o sobrenatural aparece. Uma testemunha vê um palhaço debaixo da ponte, terminando o serviço. Ou seja, a coisa não é um predador que caça num ambiente saudável. É mais como um agente infeccioso oportunista. Perfeito. A cidade de Derry já tem um sistema imunológico enfraquecido pelo ódio, pelo preconceito, pela apatia. A coisa só encontra as feridas abertas e se instala ali. É a simbiose perfeita do mal. O monstro sobrenatural e os monstros humanos dançam a mesma música. Um alimenta o outro nesse ciclo sem fim. E quem fica no meio disso tudo? As crianças. O que nos leva direto para 1958 e para o nosso grupo de protagonistas. O Clube dos Otários. 7 crianças, cada uma marginalizada por um motivo. Isso faz delas alvos perfeitos. E a coisa inteligente
ela não se apresenta do mesmo jeito para todos. Não mesmo. Ela se torna a personificação do medo mais profundo de cada um. E é interessante analisar os tipos de medo que ela explora, porque isso revela muito. De um lado, você tem medos que vêm de dentro, sabe? Do trauma familiar. Como Bill. Exato, o Bill Denbrough. Ele não é só o líder gago do grupo. Ele é um garoto consumido pela culpa pela morte do irmão. Para ele, a coisa ataca pelo álbum de fotos do George, que ganha vida. O monstro é o trauma dele, personificado. E o caso da Beverly Marsh é talvez ainda mais íntimo, mais perturbador. Ela vive na pobreza, sofre com um pai abusivo. Onde o horror se manifesta para ela? Não é num bueiro, não é numa casa mal-assombrada. É no banheiro de casa. No banheiro de casa. Sangue jorra da pia. É um símbolo muito poderoso de violência, de puberdade corrompida. E o mais assustador é que os adultos, principalmente o pai dela, não conseguem ver. Essa invisibilidade é um ponto-chave. Sim. Os adultos de Derry ou não veem ou escolhem não ver. É uma negação coletiva que permite que o monstro prospere. E por outro lado, você tem os medos que vêm de fora da sociedade. O bullying, o preconceito. Isso, o Ben Hanscom é o garoto novo, com sobrepeso, alvo número 1 do Henry Bowers. O Mike Hanlon é o único garoto negro do grupo, enfrentam um racismo constante. Para eles, o monstro de fora, a coisa, é um reflexo do terror bem real que eles já vivem todo dia. É verdade. O Ben vê o palhaço no canal, mas a ameaça do Henry Bowers é tão presente quanto. O Mike vê um pássaro monstruoso nas ruínas, mas essa visão se conecta com as histórias do pai dele sobre o incêndio racista no Black Spot. O sobrenatural e o social estão totalmente entrelaçados. E depois tem os medos mais existenciais, como os do Ed e do Stan. Exatamente. O Ed Kasbrack, o hipocondríaco sufocado pela mãe, é confrontado por um leproso em decomposição. É a personificação da doença, da fragilidade que ele tanto teme. E o Stan Orris, ele é o cético, o menino que acredita na lógica, na ordem. E o que a coisa faz? Destrói essa lógica. Ela encurrala ele com fantasmas de crianças afogadas. Para o Stan, o maior terror não é o monstro em si, é a quebra da realidade, a prova de que o mundo não faz sentido. E o Rich Tozer, o piadista, Que se esconde atrás das vozes, a coisa aparece para ele como um lobisomem saído de um filme. É como se dissesse: suas piadas e suas máscaras não vão te proteger aqui. O que une todos eles no fim é que são párias, né? São os otários. Mas o ponto de virada que os trechos mostram bem é quando eles percebem que essa fraqueza individual vira a força coletiva deles. a Guerra de Pedras. Esse é o momento. Quando eles se unem para defender o Mike da gangue do Henry Bowers, eles deixam de ser 7 vítimas isoladas e se tornam o Clube dos Otários. É a primeira vez que alguém em Derry revida. Pela primeira vez. Eles não fogem do monstro humano, eles o enfrentam juntos. E essa união dá coragem para depois eles enfrentarem um monstro sobrenatural. É ali que a promessa é forjada. A promessa de voltar. Se a coisa voltasse, eles voltariam. E essa promessa ecoa por 27 longos anos, o que nos leva a 1985. Mike Hanlon, o único que ficou em Derry, o vigia, começa a fazer as ligações. E é fascinante ver no que eles se tornaram, né? Muito. São adultos bem-sucedidos, espalhados pelo país. Mas os trechos deixam claro que, mesmo sem a memória consciente daquele verão, as vidas deles foram moldadas por aquilo. Totalmente. É o eco do trauma. O Bill é um escritor de terror famoso. Basicamente, ele monetizou os próprios pesadelos. E a gagueira volta com a ligação do Mike. Na hora. O Ben é um arquiteto brilhante, emagreceu, mas por dentro ele ainda se sente o garoto gordo e solitário. A arquitetura dele é uma forma de criar os espaços seguros que ele nunca teve. E os padrões de abuso se repetem de uma forma trágica. A Beverly, designer de moda, escapou do pai violento só para casar com o Tom Rogan, um homem... igualmente abusivo. E o Ed, que era dominado pela mãe, se casa com uma mulher que é uma cópia carbono dela. Eles fugiram de Derry, mas levaram Derry com eles. Nunca escaparam de verdade. Apenas reprimiram. E a reação mais devastadora a essa convocação é a do Stanley Uris. Para ele,
o contador, com a vida perfeitamente lógica, organizada. A ideia de voltar àquele caos irracional é insuportável. A memória do trauma, para ele, é uma arma mais letal que o próprio monstro. Com certeza. A cena em que a esposa dele, a Pátia, o encontra é de partir o coração. Ele escolhe a morte em vez de enfrentar o pesadelo de novo. É uma quebra brutal do círculo que eles formaram. A lógica dele, que foi a ruína na infância, também vira ruína na vida adulta. Ele não consegue processar a ideia de que o impossível existe e está esperando por ele. E a morte dele envia uma mensagem bem clara para os outros 5 que decidem voltar, né? Sim, de que as apostas agora são muito mais altas. Não se trata mais de medos de criança. É vida ou morte. E o retorno a Derry é doloroso. As memórias começam a voltar em flashes fragmentadas. O reencontro deles num restaurante chinês começa com abraços, risadas, uma tentativa de recapturar a amizade, mas a cidade não permite. A cidade não deixa, e a coisa os recepciona. Com os biscoitos da sorte. Cara, a cena dos biscoitos da sorte é um terror psicológico genial. Não é um ataque físico direto, é uma mensagem. Dentro dos biscoitos, em vez de mensagens, eles encontram coisas grotescas. Um olho, uma barata, um feto de pássaro. Nossa! A coisa está dizendo: eu sei que vocês voltaram, e eu ainda sei do que vocês têm medo. O pesadelo não ficou no passado, ele só estava adormecido. A partir daí, a caçada recomeça, mas de forma mais sofisticada. Os medos são atualizados para a vida adulta, né? Isso. O Ben, arquiteto, é confrontado na biblioteca, que era o refúgio dele. A Beverly volta ao antigo apartamento e encontra não o sangue, mas uma versão decrépita da Sra. Cash, que se transforma na bruxa da casa de doces. É o horror doméstico elevado a um novo nível. E a coisa, de novo, usa seus peões humanos, ela não age sozinha. Ela acorda a escuridão em outras pessoas. O Henry Bowers, que passou décadas no hospício, escapa com ajuda sobrenatural. E vira um assassino a serviço da coisa. Caçando os otários um por um. E não é só ele. A escuridão de Derry também atrai o Tom Hogan, o marido da Beverly. Ele não tem ligação com a coisa, mas a natureza violenta dele é atraída para a cidade como um inseto para a luz. Derry o chama. E ele se torna mais uma arma no arsenal da entidade. Isso só reforça a ideia de que a cidade em si é um campo fértil para esse tipo de mal. Ela atrai e potencializa a escuridão que já existe nas pessoas. A cidade é um personagem ativo. Totalmente. A luta dos otários, portanto, não é só contra uma entidade cósmica, mas contra a própria alma de Derry. Então, no fim das contas, os trechos nos apresentam a esse conflito central. Um grupo de adultos que perdeu a magia e a fé da infância precisa desesperadamente redescobrir essa força. Exato. E lutar não apenas contra um monstro, mas contra cicatrizes que esse monstro deixou na alma deles. A batalha final é tanto nos esgotos de Derry quanto dentro deles mesmos. O que nos deixa com uma reflexão final que permeia todos esses trechos. A gente vê como a coisa se alimenta do ódio e do medo que já existem em Derry, certo? Certo. O racismo contra a família Hanlon, a homofobia contra o Adrian Mellon, a violência doméstica que a Beverly sofre, a apatia geral. E isso levanta uma questão bem inquietante. A coisa é a causa da maldade de Derry? Ou é a própria cidade, com sua escuridão inerente e sua recusa em confrontar os próprios demônios, que permite que um monstro como a coisa exista e prospere ali? E se a verdadeira batalha não for apenas contra um palhaço, mas contra a própria natureza de um lugar que se alimenta do esquecimento? De que a cidade em si é um campo fértil para esse tipo de mal. Ela atrai e potencializa a escuridão que já existe nas pessoas. A cidade é um personagem ativo. Totalmente. A luta dos otários, portanto, não é só contra uma entidade cósmica, mas contra a própria alma de Derry. Então, no fim das contas, os trechos nos apresentam a esse conflito central. Um grupo de adultos que perdeu a magia e a fé da infância
precisa desesperadamente redescobrir essa força Exato. e lutar não apenas contra um monstro, mas contra cicatrizes que esse monstro deixou na alma deles. A batalha final é tanto nos esgotos de Derry quanto dentro deles mesmos. O que nos deixa com uma reflexão final que permeia todos esses trechos. A gente vê como a coisa se alimenta do ódio e do medo que já existem em Derry, certo? Certo. O racismo contra a família Hanlon, a homofobia contra o Adrian Mellon, a violência doméstica que a Beverly sofre, a apatia geral. E isso levanta uma questão bem inquietante. A coisa é a causa da maldade de Derry? Ou é a própria cidade, com sua escuridão inerente e sua recusa em confrontar os próprios demônios, que permite que um monstro como a coisa exista e prospere ali? E se a verdadeira batalha não for apenas contra um palhaço, mas contra a própria natureza de um lugar que se alimenta do esquecimento? Curtiu o canal Papo Todo? Então dá o like, se inscreve e envia para os amigos. Isso ajuda muito o canal. Valeu demais e até o próximo papo!